Bom dia a todos. Bem-vindos, então, a mais uma atividade da nossa semana de pós, conjunto da EESC e do ICMC. Agora, pela manhã, eu tenho o prazer de introduzir a minha colega, a professora Mariana Cury, que vai falar sobre um tópico que certamente vai ser importante no desenvolvimento do trabalho de vocês. Eu acredito que é um dos tópicos que, com certeza, tem uma interseção muito grande, independente de qual é a área que você vai fazer. Alguma coisa de estatística você vai precisar para poder, mesmo que seja a validação do seu trabalho, vai ser interessante. E aí eu acho que é um tópico que vai ser de grande proveito para todos, tá? Eu agradeço à professora Mariana por ter aceito o convite e fazer essa apresentação para a gente, tá? A professora Mariana, minha colega, é professora associada do ICMC, e ela foi professora visitante na Universidade de Iowa e trabalhou também como bioestatística na Hospital da Universidade de São Paulo, tem bastante experiência na área e tem vasto conhecimento no tópico. Os atuais interesses dela são teoria da resposta. Eu vou traduzir do inglês para o português e espero não cometer nenhum erro, tá? Modelos lineares generalizados, modelos de diagnóstico cognitivo, teste adaptativo computadorizado e deep learning, ok? Mariana, novamente agradeço ter aceito o convite e passo a palavra. Obrigada, Ades. Eu que agradeço o convite. Eu sempre gosto muito de falar de estatística e para os alunos melhor ainda. Então, vamos começar. Deixa eu compartilhar minha tela. Vamos lá no comecinho. Acho que agora foi, né? Então, vamos falar um pouco de estatística na pesquisa acadêmica e um pouco mais geral que isso, né? Vamos falar de estatística em tudo, né? Porque eu acho que a estatística está em tudo ou em quase tudo, né? Para mim, a felicidade, e acho que de várias outras pessoas também, mas acho que isso não é regra geral. Mas, enfim, eu coloquei meus dados aqui, se alguém quiser entrar em contato depois, tem meu e-mail. Eu tenho um canal no YouTube também que eu estou disponibilizando algumas aulas. Então, a gente está filmando bastante, né, nesse último ano. Esse ano vamos filmar também, então algumas coisas eu estou colocando lá. Então, eu vou trazer a utilidade da estatística trazendo três situações, né? Essa primeira situação é o teste AB, né, que a gente não usa essa nomenclatura em estatística, né? Eu só comecei a entender o que era um teste AB, essa nomenclatura em particular, quando eu dei aula para o MBA, o ano passado. Falei, nossa, o que é esse raio de teste AB que está todo mundo no mercado de trabalho falando de teste AB? E aí eu fui ver o teste AB, na verdade, é um tipo de delineamento de experimento que usam testes estatísticos, aí sim que eu conheço bastante a nomenclatura, mas que não é um teste em específico. Dependendo do delineamento do experimento e da variável em questão, você tem um teste estatístico aí adequado para comparar dois tratamentos diferentes, né? O A ou o B. Então, eu vou começar a falar dele e vou desenrolar tudo que tem de estatística dentro dele para a gente entender mesmo da onde vem essa importância toda. Depois, a segunda situação que eu vou trazer é a comparação de classificadores. Então, hoje, em ciência de dados, a gente fala muito de classificador, de modelos de regressão, de predição, e dentro especificamente dos classificadores, eu vou também mostrar qual é a grande utilidade da estatística que está aí por trás, com uma ramificação assim gigante dentro de todas essas metodologias. E aí, em terceiro lugar, eu vou falar de uma coisa que eu estudo bastante, né? Até o Ades falou que era uma dos meus interesses na linha de pesquisa, que é o teste adaptativo informatizado ou computadorizado, que é uma técnica que a gente poderia classificar como uma técnica de inteligência artificial, né? O enfoque aqui desse último está na educação, mas ele não é focado só na educação, eu só trouxe para ilustrar com um exemplo mais prático. Bom, então vamos começar do teste AB, né? Então, pela Wikipédia, que foi o primeiro lugar que eu fui ver, né, o que é o teste AB, ele fala que o teste AB é um método de desenho de experimento, né, de design, onde a gente compara
duas variantes diferentes aí, tipo A e tipo B. Normalmente um deles é controle, que é o que provavelmente é usual de ser tratado, e o outro é uma experiência nova, né? Controlada, por isso que chama de experimento, com o objetivo de ver se, de repente, essa nova experiência melhora alguma porcentagem de aprovação ou algum resultado de interesse, né? Então, desenvolvimento web e a área de marketing são as duas áreas atualmente que usam muito esse tipo de teste AB no mercado de trabalho. Não é só nessas áreas, mas acho que são as duas mais que vêm primeiro à cabeça quando a gente fala disso, né? Então, aqui, por exemplo, em web design, ele é utilizado para identificar alterações na página web, alterações visuais mesmo, né? Que podem provocar alguma mudança de comportamento, seja ela positiva ou negativa, no interesse, né, dos utilizadores. Então, será que a pessoa clica mais se o design está um pouco diferente? Compra mais o produto se o design está diferente? Então, eles usam essa proposta para verificar se vale a pena fazer essa alteração, né, no desenho da web, né. Então, aqui eu trouxe um vídeo do Netflix, que ele fala do teste AB, na verdade, fala de testes de hipóteses, de desenho de experimentos, e eu queria que vocês ficassem atentos nesse tempo aqui, 55 segundos, onde ela vai falar especificamente do teste AB, né. O áudio não está indo, me avisaram. Então, vou pular aqui. Vamos pular para o 55, aonde a pessoa fala que está fazendo experimentos. Ah lá, que ela acabou de falar o A/B test. Ah, não dá para, não consigo parar. Se não tem áudio, eu não consigo parar exatamente na legenda. Tá aqui, ó. Ela fala que eles desenvolvem muitos A/B tests. E quando eles falaram, o número é gigantesco. Eu não vou lembrar agora, mas é tipo centenas de A/B tests dentro do Netflix. Então, se não tem áudio, deixa eu... Bom, enfim, eu acho que dá para apresentar esse aqui também sem áudio, não tem problema. Então, aqui o Facebook de empresas, né, Facebook for Business, tem todo um espaço para a empresa poder fazer testes AB. E aqui o Google também tem esse Firebase, que é um aplicativo, acho que para ajudar a construir aplicativos, né, um software para ajudar a construir aplicativos, que tem toda a parte de análise de testes AB. Você pode implementar e ele já faz as análises dos dados coletados automaticamente, né? Eu não vou passar o vídeo, porque eu acho que vocês não conseguem ver o áudio, mas isso está na internet, vocês podem ver depois. Então, deixa eu parar aqui. Dentro desse vídeo, que tem 2 minutos, ele vai falar de várias coisas e algumas eu destaquei aqui. Ele fala de desenho do experimento, né, que esse Firebase ajuda quem está construindo o aplicativo a delinear, né, de população dos usuários que vão ser feitos, né, que a gente quer fazer esse teste. A predição, por exemplo, quem vai gastar mais com o app é um dos objetivos que você pode fazer esse desenho de experimento com esse objetivo, né? Quem vai gastar mais, quem usa mais o app, quem traz mais usuários, enfim, com vários objetivos você pode desenvolver esse teste AB. Você tem que escolher o que você quer otimizar, né? O que você quer melhorar? Se é a retenção, ou alguma outra métrica do usuário. Isso aqui é importante, porque aí a gente tem o tipo de dado que nós vamos trabalhar, que vai definir qual é o teste estatístico que está envolvido nesse desenho de experimento AB, né? Pode ser um teste de que quadrado, se for uma variável do tipo
clicou ou não clicou no link lá que a gente está apresentando, ou se for uma variável tipo contínua, o tempo que a pessoa passa dentro do aplicativo. Então, aí pode ser um outro tipo de teste, um teste de student, ou um teste de Wilcoxon. Então, aí também vai depender dessa métrica que você quer otimizar, né? Você tem A, B, você tem dois grupos, né? Um grupo A, outro grupo B, que vão ser desenhos diferentes, por exemplo, do aplicativo, para ver quem clica mais. E você randomiza os usuários, né? Para alguns usuários, você apresenta um desenho, para outros usuários, você apresenta outro desenho. Agora, como que você vai escolher os usuários? Normalmente, a forma mais simples é você fazer uma aleatorização aleatória simples mesmo, né? Uma amostra aleatória simples, e vai apresentar um ou outro para esses grupos, né? Você fala de inferência bayesiana, esse Firebase usa a inferência bayesiana, que é um tipo de inferência da estatística. A gente tem duas linhas de inferência: a estatística clássica ou frequentista, que é uma linha, que é a que a maioria aprende durante a universidade, na graduação, mesmo na pós-graduação, e a gente tem a bayesiana, né, que está se tornando cada vez mais usada, mais famosa, principalmente por causa do desenvolvimento da computação, que a bayesiana requer bastante tempo computacional, bastante memória, vamos dizer assim, computacional, e hoje em dia a gente está conseguindo aplicar mais e mais por causa desse desenvolvimento. Então, ela está se tornando mais usada na prática, né? Tanto que o Firebase usa a bayesiana, né? E os resultados obtidos para refletir a diferença entre o A e o B, né? Se são resultados importantes, que realmente significa que um dos dois, né, é melhor do que o outro, ou se os achados são puramente aleatórios. Então, ele fala de tudo isso dentro desses 2 minutos aqui, que eu vou deixar para vocês verem depois, que eu não consigo passar o áudio. Então, tudo isso que está por trás é estatística, né? E eu vou falar um pouquinho de cada um, brevemente, né, só para ter uma ideia da importância mesmo. Esse site eu gosto, o Medium e o Towers of Data Science, eu gosto porque ele é bem simples, né? Ele não é muito científico. É claro que se você quer entender bem de uma técnica, do ponto de vista metodológico, não é o melhor lugar, né? Mas para começar a ouvir falar de uma técnica, ver a intuição que está por trás da técnica, eu acho esses dois sites bem interessantes, né? Então, aqui eu trouxe uma das reportagens, né? Why you should try the Bayesian approach of A/B testing. E aqui ele fala o que é, né? O teste A/B. Então, eu tenho a minha população de usuários, eu vou dividir em dois, aleatoriamente, por exemplo. Para uma parte, eu apresento um desenho, para outra parte, eu apresento outro desenho, e aqui eu vejo qual é o meu retorno, né? Aqui, no caso, foi a conversão, então eu tenho 20% nesse grupo A, 40% no grupo B. Será que eu posso falar que o grupo B me deu um retorno melhor? Né? Afinal, 40% é o dobro dos 20%, né? Bem maior. Será que é maior? Ou se é uma coisa que, se eu mudasse a minha amostra de usuários, se eu fizesse esse teste na semana seguinte, por exemplo, esses resultados já iam ficar ou invertidos ou parecidos? É o tal do empate técnico que a gente pode ter aqui, que o Bonner fala na TV quando está falando de eleição, né? Então, essa significância estatística, né? Se esse 40% é maior que o 20%, vem dos testes estatísticos, da análise inferencial, né? Aqui eu trouxe um outro exemplo, também de teste A/B, né? Eu tenho duas versões de sites diferentes, um que é o A, outro que é o B. Eu apresento um grupo de pessoas o A, vejo quem clica e quem não clica, que foi apresentado do A, e aqui também quem clica e quem não clica, que foi apresentado do B. E aqui os resultados, vocês veem que quase 10%, 9,7% daquelas pessoas que viram o design A, clicaram, né? Enquanto que 10,5% das pessoas que viram o design B, clicaram. Bom, aqui a diferença de 9,7% para 10,5% já é uma diferença bem menor do que no exemplo anterior, né? Então, aqui, com essa diferença, a gente consegue perceber que talvez seja uma diferença puramente aleatória. Se eu apresentasse de novo isso para um novo grupo na semana seguinte,
isso aqui provavelmente se inverteria, ou é bem mais provável de se inverter do que no exemplo anterior, que era uma diferença grande, de 20% contra 40%, né? Então, aqui é importante para a gente dizer se realmente esse 10,5% é maior que esse 9,7% e falar que o desenho B é melhor, a gente tem que fazer um teste estatístico, a gente tem que fazer um teste de hipóteses para comparar essas duas proporções e através desse nível descritivo aqui, que também é chamado de p-valor, a gente vai conseguir concluir se são realmente diferentes ou não, né? E com esse p-valor, que eu espero que vocês aprendam, se é que vocês ainda não sabem o que você consegue ver que esse P de 0,18 é um P meio alto, então eu posso dizer que não existe diferença significativa entre esses dois desenhos A e B. Se eu tivesse dado um P bem pequenininho, aí eu poderia dizer que existe diferença significativa e o desenho B seria melhor e recomendaria para essa página web que oferecesse o desenho B, né, para os usuários. Então, para a gente entender tudo isso, a gente tem que entender da estatística, né? A gente tem que falar alguns conceitos, né? O que é a nossa população, a população de usuários, e o que é a amostra. Por que isso é importante? Porque eu lembro quando eu estudei estatística pela primeira vez, eu falei comparar 9,7% e 10,5%, se isso é igual ou se é diferente. No meu primeiro contato com estatística, eu achei meio ridículo, né? Eu olhava e falava, é óbvio que 10,5 é diferente de 9,7, por que eu tenho que comparar esses dois? Eu estou vendo, é diferente. Bom, ele é diferente numericamente, mas a gente tem que ver que ele está representando um número, que é a porcentagem de usuários que clicam no formato do desenho, no formato da página A, numa população, que seria toda a população que entra nesse site, né, ou que poderia entrar nesse site. E eu não estou avaliando a população inteira aqui, eu estou avaliando uma amostra. Então, esse 9,7% é a porcentagem de pessoas que clicou dentro dessa amostra. Mas, na verdade, eu quero responder se o desenho A e B são iguais ou o B é melhor, não na minha amostra, eu quero responder na minha população, que eu não vou analisar a população inteira, né? Não tem como eu analisar até. Então, eu tenho que concluir em cima de uma amostra para uma população inteira. Eu estou estendendo esse resultado. E quando eu faço comparações, né, testes de hipótese, eu não estou comparando esses dois números. Eu, na verdade, estou comparando a porcentagem de pessoas que clicam no A e no B na minha população, que eu desconheço e estou usando dados da amostra para estimar isso. Então, aqui eu tenho a contraposição aí do que é parâmetro, que vem da população que eu não conheço, que seria a porcentagem de usuários que clica na minha população verdadeira, que eu não conheço, e estou usando um estimador na amostra, que é essa estimativa aqui, 9,7 contra 10,5, para concluir sobre a população. Então, esse tipo de diferença, população, amostra, parâmetro estimador, a variável aleatória que eu estou medindo, que na verdade é quem clica e quem não clica, né? Uma variável que tem duas opções, só clica ou não clica, são coisas importantes da gente saber, conhecer, definir e conseguir fazer o teste de hipóteses, né? Além dos conceitos de teste de hipóteses que a gente também tem que conhecer para conseguir responder uma pergunta desse tipo, né? Então, esses conceitos todos, vocês veem numa disciplina de estatística básica até, né? Os meus alunos de graduação vem todos esses tipos de conceito, né? Aqui, eu dou um exemplo. Vou colocar tudo na tela já. Onde eu tenho a minha população, que eu não vou avaliar a população inteira, eu tiro uma amostra dessa população para avaliar. Tem um estimador do parâmetro na população. Aqui eu desenhei, né? Vamos dizer que o A é o rosinha, o B é o amarelinho. Eu desenhei na minha população, porcentagem que está no A, né? Vamos dizer que clica ou não clica, vamos concentrar só num desenho só. Então, quem clica e quem não clica. De toda a minha população, que viu o A, por exemplo, só os rosinhas clicam. Então, 25% clica. Só que eu não conheço isso. Isso aqui, raramente a gente conhece. Só quando a gente faz censo, né? Que deveria ser com a população inteira, que a gente conheceria todo mundo.
num estudo, para tomar uma decisão, a gente não conhece a população. Então, a gente tira uma amostra dessa população, vou pegar um subconjunto aqui, quanto mais parecido, melhor, né? Então, tem todo um estudo de amostragem para a gente tentar coletar amostras representativas da população, porque se eu coleto uma amostra ruim, mesmo que eu faça uma análise estatística maravilhosa, eu vou ter um conjunto de respostas ruim, né? Então, a gente não consegue fazer análise estatística de qualidade se a gente não amostra bem da nossa população. Então, na minha amostra, vamos dizer que ela esteja bem representativa da população, eu peguei aqui 5 amarelinhos e 1 rosinha, e aí a porcentagem, né, dos rosinhas é 0,167. Então, na verdade, esse estimador, que deu um valor aqui, 0,167, está representando esse parâmetro, né? Por isso que faz sentido eu comparar o estimador, porque, na verdade, eu estou querendo responder sobre o parâmetro populacional, né? Então, aqui eu estou definindo qual é a minha variável de interesse, que é se clicou, se não clicou, se é rosa ou se é amarelo, né? Essa variável aqui, que tem 2 possíveis respostas, rosa ou amarelo, ela é uma variável do tipo Bernoulli. Por que é importante a gente saber isso? Porque, para eu saber como que é a variação ou a precisão desse estimador, porque repara que se eu pego amostras diferentes, em um dia, num outro dia, num terceiro dia, num quarto dia, eu vou ter valores dessa proporção de rosas, né, ou que clica no meu link, diferentes. Claro, eles estão representando aquele P na população, que é 0,25, mas em cada dia eu vou ter uma porcentagem aí diferente dentro da minha amostra. Então, esse estimador, ele varia. Faz sentido ele variar. Agora, como que ele varia? Se ele varia, ele tem maior probabilidade aí de assumir determinados valores e menor probabilidade de assumir outros valores. Então, como que é a distribuição de probabilidade desse estimador? Isso tem a ver com a distribuição de probabilidade amostral, né? Que tem a ver com distribuições de probabilidade em geral. Que se uma variável tem distribuição de Bernoulli, é do tipo Bernoulli, ela vai ter um determinado tipo de distribuição de probabilidade. Se é uma variável com distribuição normal, ela vai ter outra forma, né, para distribuição de probabilidade. Então, conhecer as distribuições de probabilidade também é importante, né, para a gente conseguir fazer essa análise inferencial aí e pegar esse estimador pontual com base em uma amostra e tentar concluir coisas sobre a população, né? Então, são todos tópicos de estatística que são importantes da gente fazer, né? Aqui eu quis fazer uma simulação para a gente conseguir chegar nesse valor usando Python, né? Não vou falar da teoria que está por trás, só desses nomes assim que eu estou citando agora, mas eu queria fazer uma simulação em Python, eu deixei ela pronta aqui, para a gente comparar esses 2 percentuais aqui e ver como que a gente chega nesse p-valor, onde eu pus aqui. Então, eu tenho aqui o meu número original, eu já comecei a inventar, porque eu testei a simulação. Então, eu tenho aqui o meu número original, 4.514 pessoas não clicam no link se estão no desenho A, 486 clicam no link. Então, é exatamente esses 2 valores que eu tenho aqui, né? E no B, eu tenho 4.473 não clicam no link e 527 clica. Então, fazendo o teste AB, que no caso aqui é um teste de que quadrado, especificamente o nome é esse, para essa situação, aqui eu tenho um monte de resultado, mas o resultado do p-valor é esse aqui, né? 0,185, arredondando, que é exatamente o que está descrito aqui nesse texto. Então, um nível descritivo de 0,185 me faz concluir que não existe diferença significativa entre esse percentual de pessoas que clicam se eu apresento o desenho A ou se eu apresento o desenho B. Então, meio que tanto faz, né? Agora, veja o que acontece se eu aumento o meu tamanho de amostra. Vamos manter exatamente a mesma porcentagem, vou manter exatamente esse 9,7% e 10,5% igual, só que eu vou aumentar o meu tamanho de amostra. Vou botar 10 vezes mais aqui, consequentemente aqui, e 10 vezes mais aqui e, consequentemente, aqui. Vamos rodar de novo.
Olha o que acontece com o meu p-valor. Da 1,8 vezes 10 a menos 5, ele já passa a ser super pequenininho. E com um p-valor dessa dimensão, dessa magnitude, a gente já conclui o contrário. A gente já conclui que existe diferença entre a porcentagem de pessoas que clicam no A ou no B, né? E, portanto, os dois designs aí não são iguais. O B é melhor, porque eu tenho um retorno, né? Mais pessoas em porcentagem clicam no B. O B é melhor. Quer dizer, como assim, né? Com exatamente o mesmo resultado, eu tenho conclusões diferentes. Por quê? Porque eu mexi no tamanho de amostra, né? Quanto maior o meu tamanho de amostra, mais probabilidade de detectar diferenças eu vou ter, né? Então, isso tem a ver com esse p-valor, e aí a minha conclusão fica exatamente ao contrário. Então, como que eu vou confiar numa inferência estatística que eu manipulando o tamanho de amostra, eu consigo chegar numa conclusão ou noutra? Pois é, isso é complicado. Por isso que é muito importante a gente delinear o tamanho de amostra necessário, adequado, para a gente responder o que a gente quer. Só que esse delineamento não é mágico, a gente não faz esse cálculo amostral magicamente, a gente tem que definir algumas coisas para fazer esse cálculo amostral. Nessa situação, por exemplo, o que eu teria que definir? Eu teria que definir quantos por cento de diferença nos cliques, né, do A e do B, você sugere que é importante de ser detectado. E aí, o pesquisador da área vai responder 10% de diferença, ou 5% de diferença. E aí eu vou delinear o tamanho da amostra adequado para detectar diferenças dessa magnitude, no mínimo dessa magnitude. Então, cada tipo de teste de hipótese vai ter um cálculo de tamanho de amostra diferente, né? Então, esse ajuste do tamanho de amostra adequado para você detectar diferenças importantes é fundamental para você poder também confiar no seu resultado estatístico, né? Como eu já falei há pouco tempo atrás, que você fazer uma seleção de amostra adequada é super importante para você conseguir ter análises estatísticas e coletar dados confiáveis que vão gerar resultados confiáveis, você tem que se preocupar com a amostragem, né? A amostragem mais comum e mais fácil da gente analisar dados é a amostragem aleatória simples, que significa que cada unidade da população tem a mesma probabilidade de ser selecionada para a minha amostra, tá? Bom, mas nem sempre essa é a amostra que dá para a gente fazer na prática. Então, o que a gente pode fazer? A gente coleta a amostra que dá, por exemplo, eu lanço a minha plataforma ou a minha página web e vejo os usuários que vão entrar nessa página web nessa semana. Então, sei lá, observo 1 hora por dia, por 7 dias, e coleto dados desses usuários. Bom, é claro que eu não fiz uma amostra aleatória simples, falando toda a minha população de usuários e fazendo uma seleção aleatória dele. Eu não tenho uma lista de usuários e falo, você entra, você não entra. Não é assim, né, que a gente faz experimentos na nossa vida real. Mas eu posso supor que esses usuários que entraram nessa hora durante esses 7 dias consecutivos formam uma amostra aleatória simples. Será que essa suposição é razoável? Bom, não é o estatístico que vai responder isso, é quem está dentro da área, quem conhece, quem entra no site, na web, o comportamento dos usuários a cada dia, se aquela hora é suficiente, ou se a gente tem que diluir mais entre outros momentos do dia. Então, é mais na área, e usando a intuição e o conhecimento da área de aplicação da estatística, que a gente vai tirar essas respostas. Porque, na verdade, é uma suposição que a gente faz na prática. Agora, às vezes, a gente não quer fazer essa suposição e a gente não quer coletar a amostra de forma aleatória. A gente quer ter representantes do sexo feminino e do sexo masculino, por exemplo. Então, eu quero estratificar, né, por sexo. Então, eu vou pegar toda a população feminina e vou selecionar alguns.
proporcionalmente, por exemplo. Toda a população masculina e vou selecionar outros. Eu estou fazendo uma amostragem estratificada, é outro tipo de amostragem. Tem outros tipos, amostragem por conglomerados, amostragem sistemática, amostragem por voluntários, por conveniência, por exemplo, para você fazer teste de vacina, que está todo mundo falando agora, você não pode falar você toma, você não toma. Os estudos fase 1, fase 2, fase 3, por exemplo, são voluntários, né? A pessoa se voluntaria a tomar a vacina. Então, essa não é uma amostragem probabilística, né? Quem se aceitou fazer parte do estudo está lá, e é o perfil que eu tenho que trabalhar com, né? Esse tipo de amostra é meio perigosa, porque eu trouxe um exemplo aqui de um estudo que foi feito, acho que na década de 60, não me lembro, mas acho que na década de 60 foi bem famoso esse estudo, e ele é um estudo sobre o comportamento, a Cultural Revolution in Progress, sobre o comportamento da mulher, né? E eles chegaram nesses resultados. 84% das mulheres estão insatisfeitas nos seus relacionamentos. Faz tempo isso, tá? 70% das casadas por mais de 5 anos têm relações fora do casamento. E 95% reportam assédio emocional dos parceiros. Esses números, para a época, eram altíssimos, né? Acho que mesmo hoje seria altíssimo. É um resultado, assim, chocante. Que você começa a desconfiar, né? Esse estudo está mal feito, não é possível que isso seja verdade, né? Esses resultados são muito estranhos. E olha só o que detectaram depois de um tempo. A pessoa, o responsável pelo estudo, distribuiu 100 mil questionários, né? E 4,5% desses questionários que responderam e retornaram para ele fazer esse tipo de análise. Então, será que 4,5% desses 100 mil que ele distribuiu é uma amostra bem representativa? É uma amostra considerada aleatória? Eu duvido, né? Quem vai retornar deve ter um perfil diferente do que quem não retorna, né? Além disso, o questionário tinha 127 questões, era gigante. Será que a seriedade ou a atenção que a pessoa respondia a todas essas questões era a mesma no começo, no meio e no fim? Quer dizer, não são dados confiáveis, não foram coletados de maneira confiável. Então, por mais bonita que seja e correta que seja a sua análise estatística, ela não está representando bem toda a população que você está querendo estudar. Isso aqui não representa todas as mulheres, né? Então, você, num estudo desse, de voluntários, você depois tem que ver qual é o perfil de amostra que você conseguiu coletar e restringir as suas conclusões para esse perfil de amostra. Essas são as grandes limitações de estudos desse tipo, né? Você não tem como aleatorizar, então você não tem a população ideal representada, você tem a população que você conseguiu dentro da sua amostra, que deve ser provavelmente bem mais limitada do que o seu objetivo inicial. Aqui, um exemplo também, falando de amostragem, esse foi um estudo que eu fiz enquanto eu trabalhei lá no INCOR, né, no Hospital das Clínicas. Era um estudo que queria comparar 3 tipos de tratamento: médico com medicação, angioplastia, que é um tipo de tratamento para doença arterial coronariana, um pouco invasivo, mas não tão invasivo quanto a cirurgia, né? E eles queriam alocar os pacientes aí aleatoriamente entre esses 3 tratamentos. Claro, todos os pacientes que entraram no estudo poderiam ter um desses 3, né? O estudo todo passou por um comitê de ética e todo o desenho do experimento foi aprovado eticamente, né? Só que, como o estudo é um estudo de comparar tratamentos, ia durar muitos anos, existiam análises interinas que a gente tinha que fazer. E se em alguma dessas análises a gente tivesse alguma evidência forte de que um dos tratamentos era melhor, o estudo tinha que ser parado, porque é antiético você continuar tratando um grupo de pacientes com um tipo de tratamento que você já sabe que não é o melhor, né? Aí barra na ética, você tem que parar o estudo. Então, era interessante a gente não ter um desbalanceamento. Aqui a gente conseguiu 600 pacientes, né? 611 para dividir entre esses 3.
E lembrando que os pacientes, eles vão entrando, né? O estudo não joga os pacientes lá tudo no mesmo dia. Os pacientes vão entrando ao longo de 1, 2, 3 anos, e você faz um acompanhamento aí de também 3, 4, 5 anos. O estudo durou muito tempo. Então, se eu tenho que interromper o estudo no meio do caminho, eu não posso ter um desbalanceamento muito grande entre o número de pessoas entre os tratamentos. Então, foi interessante a gente delinear essa randomização em blocos. Então, eu, ao invés de escolher o tratamento para o paciente que chegou agora, nesse momento, jogar um dado aí de 3 faces e vai ser 1, 2 ou 3, não, eu vou fazer isso a cada 6. Então, chega um paciente aqui, um primeiro, eu vou delinear já quais são os tratamentos para os próximos 6 pacientes, para ele e para os próximos 5, de tal forma que a cada 6 pacientes eu tenho um equilíbrio no número de pessoas entre os 3 grupos. Então, aí, se eu tiver que interromper o estudo no meio do caminho, ou mesmo fazer análises interinas, eu tenho uma representatividade parecida em todos os grupos. Então, esse delineamento pode ser importante em diversas situações, como essa aqui. Só que se eu faço um delineamento de blocos, eu tenho que fazer uma análise considerando esse tipo de desenho de experimento. Se eu ignoro e não coloco o efeito de bloco no meu modelo de regressão ou na minha análise de variância, seja qual for a técnica estatística que a gente vai usar, a gente está perdendo informação, a gente está deixando de considerar coisas que a gente deveria considerar. Então, esse casamento entre o desenho do experimento e a análise estatística é fundamental, tá? Se chega dados para um estatístico analisar, ele sempre vai querer saber como que foram coletados esses dados, para ver que tipo de suposição a gente pode fazer, né? A gente não pode ignorar o passado, né? Aqui, por curiosidade, eu trouxe o resultado, né? Esse teste, esse é um p-valor, também um p-valor, mas não de um Q², de um teste de log-rank, que vai comparar a probabilidade aqui de ocorrer determinado evento. Aqui o evento poderia ser o óbito, ou angina, que é dor no peito, ou infarto, né? Ao longo do tempo, né? Para cada um dos 3 grupos. Então, você vê que no começo ninguém tem nada, nem angina, nem infarto, nem óbito, claro. Então, é 100% a probabilidade de eu estar livre de um desses 3 eventos. E aí, conforme o tempo vai passando aqui em anos, essa probabilidade de eu não ter nada vai diminuindo, né? E diminui mais rapidamente para a angiografia, angioplastia, no meio para a medicação e menos para cirurgia, né? Porém, quando eu considero só óbito, aqui é só a probabilidade de estar vivo, eu não tenho diferença significativa entre os 3 tratamentos, né? Então, aí aqui, em termos de avaliar óbito, talvez o medicamento seja melhor, porque ele é o menos invasivo de todos, né? Tem menos complicação na cirurgia, enfim. Então, são análises interessantes da gente fazer. Aqui, a análise de sobrevivência ou análise de confiabilidade, né? Foi o resultado desse estudo que foi publicado aqui. O Adib Jatene era autor desse trabalho. Bom, aí vamos falar um pouco de inferência bayesiana, né? Aquele primeiro vídeo falou de inferência bayesiana, estatística bayesiana. Bom, para entender inferência bayesiana, olha só, hoje em dia parece que esses testes AB estão usando muito inferência bayesiana. A gente tem aqui 3 artigos do Medium e do Towards of Science, Data Science, que trazem aqui a importância da inferência bayesiana e falando que é melhor do que a inferência clássica, né, inferência frequentista, para testes AB, né? Bom, a inferência bayesiana, o fundamento dela é o teorema de Bayes, né? A probabilidade condicional, a fórmula da probabilidade total, que está aqui, é vista no começo de um curso de estatística básica, né? Isso aqui é o coração da inferência bayesiana. Aí depois ela vai ficando um pouco mais extensa, um pouco mais complicada, com mais suposições, mas o coração dela está aqui, né? Estatística básica. Redes bayesianas, aqui tá, eu trouxe a Wikipédia, né? Redes bayesianas, que é muito usada em ciência de dados hoje, em machine learning, a base dela é esse teorema, né? Então, a estatística vem aí desde a raiz mesmo até
as coisas que a gente está, os métodos que a gente está aplicando em ciência de dados. Aqui eu trouxe, para ilustrar a minha segunda situação, que é a comparação de classificadores, né, que a gente usa muito em aprendizagem de máquina, eu trouxe um exemplo de um slide que eu achei na internet do André, né, o professor André Ponce de Carvalho, é professor do ICMC, nosso colega meu, do Adenilson, lá no CMC, e ele deu, acho que foi um mini curso, pelo número de slides aqui que eu achei, na Federal Fluminense, né, estava lá na internet, aqui da Federal Fluminense. Oi. Deu uma travada? Aqui? Travou? Não sei o que eu faço. Ó, saí. Então vocês não viram o gráfico. O que faço? Deixa eu ver se eu... Tá. Então... E agora? Tá vendo o gráfico? Quer dizer que tinha parado aqui. Eu mostrei esses gráficos, que tem um p-valor aqui, né? Então, aqui eu comparei a sobrevida livre de qualquer um dos 3 eventos no grupo, e aqui o óbito, né? Que não tem diferença entre os 3, olha o p-valor aqui alto, né? Então, não tem diferença significativa na sobrevida quando eu considero só óbito, né? E aí, a inferência bayesiana, que eu falei dos 3 artigos aí na internet, que estão destacando a inferência bayesiana como uma inferência importante no teste AB, a fórmula de Bayes, que é vista em estatística básica, né, e é o núcleo aí, a raiz de qualquer método que siga a inferência bayesiana, e aqui eu dei o exemplo de redes bayesianas, né, que aquela fórmula, parte daquela fórmula, essa aqui atrás, a fórmula de Bayes, para toda a sua construção. E aí, sim, parei aqui, né? Tá dando para ver? Vocês estão me ouvindo? Sim, tá bom. Tá bom, demorou para responder. Pensei que não estava, beleza. Então, eu trouxe os slides do André. Eu selecionei um ou dois slides, acho, desse mini curso que ele deu na Universidade Federal Fluminense, para não ser só eu que falo de estatística, que a estatística é importante, né? Então, vamos pegar o professor André, nesse mini curso que ele deu sobre aprendizagem de máquina, né? Ele é bem especialista nisso. Esse é o slide 24 dele. Eu coloquei aqui a fonte, se alguém quiser ver, né? Tem 100 e tantos slides, é gigante. Então, o slide 24 fala sobre o aprendizado, né? Aprendizagem de máquina. Então, dependendo do nosso objetivo, se a gente quer predizer ou se a gente quer só descrever, dentro da predição a gente tem métodos de classificação, então classificar em 2 grupos, 3 grupos, por exemplo, ou regressão, aí seria uma medida contínua mesmo, ou se a gente só quer descrever fazendo uma análise de agrupamento, né, de indivíduos, ou um resumo, uma sumarização, redução de dimensão dos dados, às vezes eu tenho muita variável que eu coleto, então será que eu consigo reduzir essa dimensão, ou simplesmente estudar a associação. Então, para cada um desses objetivos aqui, por exemplo, para classificação, para predição, um método de classificação é a regressão logística, um método de estatística. Para predição de variável contínua, né, um valor contínuo, um dos métodos é o modelo de regressão linear múltipla, ou eu posso usar a regressão Reed ou a regressão laço. O laço também é um método bem famoso em aprendizagem de máquina. Tudo isso é estatística.
Análise de agrupamento aqui, né, o clustering, é estatística. Análise de componentes principais, o PCA, né, em inglês, eu estou reduzindo dimensão, é análise estatística. Análise de correlação, tipo de validação, eu posso fazer treinamento e teste, ou posso fazer uma validação cruzada, é estatística, faz tempo. Ou faço um bootstrap, que está aí em alguns métodos, algumas propostas de construção de métodos de aprendizagem de máquina, também é estatística. Quer dizer, tudo isso vem da estatística e está sendo falado em estatística já há muito tempo. Eu acho que com a modernização dos computadores, o maior poder de gerar algoritmos, de rodar algoritmos, a gente muda um pouco a cara desses métodos e adapta para uma situação de Big Data, né? E aí são pequenas modificações em métodos estatísticos que a gente já conhecia, que a gente já usava há muito tempo, numa dimensão de dados menor, né? E numa capacidade computacional também menor. Mas tudo isso é estatística. Aqui, para avaliar o desempenho de um classificador, vamos dizer que você já rode o classificador, use um dos modelos. Então, aqui eu tenho a classe predita no classificador, vamos dizer que eu tenho duas classes, e eu tenho a classe verdadeira, né? Claro que num conjunto de treinamento, eu tenho a classe verdadeira, e eu vou testar também, comparando com o que eu conheço, né? O meu modelo que eu usei no meu treinamento com a classificação verdadeira dentro da minha amostra de teste. E aí eu falo em valor verdadeiro positivo, valor verdadeiro negativo, falso positivo, e faço uma série de análises dentro dessa matriz de confusão, né? Essa aqui é a chamada matriz de confusão. Quem faz análise aí de dados com machine learning, acho que já ouviu falar bastante disso. Aqui eu não peguei a matriz de confusão dele, eu peguei uma minha que eu já tinha pronta. Então, aqui eu tenho a classificação do meu algoritmo, né, positivo ou negativo, e a minha realidade, positivo ou negativo. Então, tenho aí todas essas medidas. E aqui tem um problema que está acontecendo muito. Os estatísticos definem medidas, o nome dessas medidas, por exemplo, sensibilidade. Só que na área de computação e na engenharia eu não sei qual é a nomenclatura mais usual. Esses nomes são outros, né? Sensibilidade para os estatísticos, na área de computação, é mais conhecido como recall. Eu não conheço o termo em português, não sei se a Denise conhece o termo em português, eu não sei traduzir recall. Adi, você sabe? A gente costuma chamar de recall. De recall mesmo, então sem tradução. Obrigada. Valor preditivo positivo ou a precisão são nomenclaturas diferentes nas duas áreas, mas querem dizer a mesma coisa. E isso acontece muito, acontece com muitos detalhes das técnicas. Por isso, quando você vai ler sobre alguma técnica, se você vai ler dentro de referências bibliográficas de área da estatística, ou da área da computação, ou da área da engenharia, as nomenclaturas são diferentes e aí a leitura é um pouco mais difícil. Então, se vocês conseguirem se acostumar a ler um pouco de cada área, ou pelo menos saber qual é o paralelo, né, de uma nomenclatura numa área ou no outra, já vai facilitar bastante a compreensão das referências que vocês vão ler. Né? Aqui eu trouxe da Wikipédia também. Olha só as mesmas nomenclaturas, né? Representando a mesma coisa, a diferença de nomenclatura em várias áreas, né? É gigante. Então, fazer esse paralelo é importantíssimo para a gente conseguir ler e entender do que aquele artigo está falando, né? Dependendo da área. E trazendo essa matriz de confusão, aqui o gráfico ficou meio borrado, né? A gente tem a curva ROC, né? E a área sobre a curva ROC também é uma medida bem usada para avaliar desempenho de um classificador, né? Nada mais é do que a sensibilidade, que a gente viu aí, é calculada com base na matriz de confusão, e 1 menos a especificidade, né? Então, a gente tem o que seria um acerto no chute, né? Dado por essa curva vermelha, então esse seria o aleatório, e o que seria o perfeito, né? O que seria perfeito seria uma alta sensibilidade, um alto recall,
e uma alta especificidade. Então, 1 menos a especificidade seria perto de 0, né? Tanto sensibilidade quanto especificidade, se a gente voltar aqui, eles são proporções, né? Então, são valores entre 0 e 1, né? Então, seria 1 para os dois, né? Tanto para a sensibilidade quanto para a especificidade. Então, seria 1 aqui para a sensibilidade e 1 menos a especificidade de 0. Então, essa curva verde seria o acerto perfeito do meu modelo. Então, claro que o modelo não vai acertar perfeitamente, mas quanto mais do verde ele se aproximar, melhor ele é. E aí, essa área no verde, tem 1 de altura e 1 de largura, é 1, né? É 100%. Então, a gente reflete, acho que a gente retrata a área sobre a curva entre 0 e 1 ou 0 e 100%. Quanto mais perto do 100%, melhor é o nosso modelo, mas ele está acertando. Então, são medidas estatísticas que a gente usa aí nos nossos métodos de classificação em Machine Learning. E, por último, o meu terceiro exemplo, esse já é uma metodologia um pouco mais complicada. Tem a ver com a minha linha de pesquisa, mais complicada, assim, do ponto de vista geral, né? Porque dentro da estatística, claro, não é extremamente complicado. Depende aí do modelo que a gente usa, pode ser bem mais simples. Então, o que é o teste adaptativo, né? Vamos pensar dentro de um contexto de educação, a gente tem uma prova linear é o termo em inglês, né? Eu não sei como eles traduzem isso para o português, a gente lê muita coisa em inglês e não se preocupa com a tradução. Tem uma prova que seria com 30 itens, por exemplo, 30 questões, né? A gente chama de itens, que é igual para todo mundo. Né? Então, eu aplico uma prova igual para todo mundo, todos os alunos, todos os indivíduos vão responder exatamente as mesmas questões, como é o Enem, por exemplo. Né? Bom, essa talvez não seja a melhor prova para a gente aplicar do ponto de vista individual, porque vai ter indivíduo que vai achar algumas questões aqui muito fáceis, vai ter indivíduo que vai achar algumas questões muito difíceis. Então, será que não era adequado a gente apresentar as questões de acordo com o nível de conhecimento do aluno? Então, esse aluno aqui, que, sei lá, vamos dizer que ele sabe muito. Então, eu vou pegar dessas 30 questões, eu vou pegar as mais difíceis para ele responder, já que ele sabe muito, né? Conhecimento é uma coisa acumulativa, né? Então, se ele sabe resolver uma equação de segundo grau, para que eu vou dar uma conta de primeiro grau para ele resolver? Provavelmente vai saber também, né? Então, eu já começo a apresentar coisas mais difíceis. Um outro indivíduo que, de repente, não sabe resolver equação de segundo grau, errou, né? Essa primeira questão aqui de equação de segundo grau, ele errou. Então, a próxima questão que eu aplico para ele é melhor que seja uma questão um pouco mais fácil. E aí, juntando as perguntas, as respostas que ele deu, as perguntas 1 e 2, eu consigo calcular de alguma maneira, estatisticamente, qual é o nível de conhecimento dele. E vou pegar a próxima, terceira questão para ele responder, próxima desse nível de conhecimento. E aí eu vou adaptando a prova a cada indivíduo. E os indivíduos não vão responder as mesmas questões. E aí vem o problema. Como que eu vou comparar o conhecimento desses indivíduos, com base nessa prova, se eles não responderam as mesmas questões? Porcentagem de acerto, que é o mais usado aí, numa avaliação educacional, não é justo, né? Aquele indivíduo que teve uma prova mais difícil, um percentual de acerto dele não é comparável ao percentual de acerto de um indivíduo que fez uma prova mais fácil. Então, eu tenho que ter um método estatístico que possibilite isso. Esse método é a teoria de resposta ao item, vem da teoria de resposta ao item, que é aplicada, por exemplo, no Enem. Aqui eu pus um vídeo onde eu filmei aí há um tempo atrás, explicando brevemente aí como que é a intuição do método. Então, o modelo da teoria de resposta ao item, usado no Enem, ele não é único, né? Mas o que é usado no Enem é esse modelo aqui. A probabilidade de eu ter uma resposta 1, que é certa, né? Aqui é certa ou errada, então 1 se representa certa, para o item I do indivíduo J é dado por essa fórmula. Vê que tem parâmetros aqui A, B, C, que são associados ao índice I, que está associado ao item, e tem um parâmetro J, que está associado a θ, que está associado ao conhecimento do indivíduo. Né? Então, o interessante dessa fórmula é que você diferencia o que vem do indivíduo, que é o conhecimento,
e o que vem do item, que é a dificuldade ou a capacidade daquele item de diferenciar entre uma pessoa que sabe bastante e uma pessoa que sabe pouco. E a capacidade do aluno acertar, esse parâmetro C aqui, é a capacidade do aluno acertar mesmo sem saber nada. Então, num teste de múltipla escolha, como é o Enem, como é o TOEFL, como é o GRE, são todas avaliações de larga escala que usam essa metodologia, você tem como chutar e acertar mesmo sem saber nada. Então, você tem esse parâmetro no modelo, né? Aqui é a representação dessa curva aqui, é a probabilidade de acerto em função do conhecimento do indivíduo. Ela vai crescendo, a probabilidade, conforme o conhecimento do indivíduo aumenta, né? Sendo que tende a um limite, e aqui, no limite a menos infinito, não tende a zero, porque eu tenho a probabilidade de acertar no chute, né? Então, vai tender a esse parâmetro C. Então, esse é o modelo de teoria de resposta ao item usado no Enem. E esse modelo calcula a habilidade do indivíduo, né, quanto ele conhece, levando em consideração a dificuldade do item, que é representada por esse parâmetro B aqui, é a probabilidade dele acertar aquele item, e a capacidade do item de diferenciar entre indivíduos que sabem mais ou menos. Então, se essa curva aqui é bem inclinada, isso tem a ver com o parâmetro A, esse item tem uma probabilidade de acerto bem diferente dependendo do θ do indivíduo, do conhecimento do indivíduo. Então, esse item diferencia bem. Então, para eu calcular o θ, se eu levar características do item em consideração, aí sim eu posso comparar θs de indivíduos que responderam a provas diferentes, e aí sim eu fico com uma comparação justa. Então, usando essa teoria, eu consigo fazer o meu teste adaptativo e consigo não aplicar a mesma prova para todo mundo. Aqui foi um experimento, na verdade, que eu fiz com nossos alunos do CCMC, de pós-graduação, há um tempo atrás aí. A prova não era certa ou errada, era errada, meio certo ou certo. Então, aqui eu tinha 3 categorias. É um modelo um pouco mais complicado do que eu apresentei anteriormente, mas eu calculo θ, que é a habilidade do indivíduo em inglês aqui, no caso, a cada resposta que o indivíduo dá. Então, eu pego um θ inicial mediano aqui, 0, né? Aqui o θ ele tem uma distribuição normal, com média 0, né? Então, os valores podem variar aí de menos infinito a infinito. Então, eu pego um valor para começar, que eu não conheço nada do indivíduo, pego 0 e escolho um primeiro item. Aqui, ele errou, né? Ele respondeu 0 aqui, ele errou, então o próximo θ dele foi mais baixo. Ele acabou de errar a questão. Aqui foi certa. Então, o próximo θ dele foi mais alto. Ele acertou de novo. O θ aumentou. Ele errou. O θ diminuiu. Ele acertou. O θ aumentou. O θ aumentou. Aqui ele errou. O θ diminuiu. Então, eu vou tendo um comportamento. Essas barras para cima e para baixo tem a ver com a precisão desse estimador. Né? É o tal do mais 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, também do Bonner, equivalente a isso, né? Porque aqui não estamos falando em porcentagem, mas também tem um erro de medida. Então, aí eu vou calculando o θ a cada questão, e aí repara que a partir da questão 20 e poucos, acho que, sei lá, 21, 22, esse θ estabilizou. Então, eu não preciso aplicar as 40 questões para ele. Basta eu parar aqui, já está bom. Eu já tenho uma boa precisão, encurtei a prova. E apliquei itens mais adequados àquele indivíduo, ao nível de conhecimento que aquele indivíduo demonstrou ter. Então, é uma coisa interessante, né? Eu economizo o tempo de todo mundo, né? Também está publicado. E, por último, eu consigo complicar essa metodologia. Ao invés de eu usar um método de estimação usual aí dos modelos de teoria de resposta ao item, que foi o que eu usei para fazer esse teste adaptativo que eu publiquei nessa revista e acabei de apresentar, eu posso começar a fazer coisas mais complicadas. Aqui eu trouxe, que foi o meu estudo fora, né, na Universidade de Iowa, aí no ACT, eu usei uma rede neural não supervisionada, né, que se chama Variation Autoencoder, para incorporar numa parte dela,
que chama decoder, ela é dividida em duas partes, são duas redes, na verdade, né? Uma parte que chama encoder, outra parte que chama decoder. Aqui são as minhas respostas aos itens, certo ou errado, certo ou errado. E no decoder eu embuti um modelo de teoria de resposta ao item. E aí, eu usando esse autoencoder, esse variation autoencoder, eu consigo estimar as habilidades dos indivíduos, né, o conhecimento do indivíduo que vai ser dada pelos nós da rede neural no começo do decoder e a probabilidade de acerto de cada item, que está lá no meu modelo. Era essa equação aqui. Essa aqui. Só que o modelo que eu implementei foi mais simples, o C igual a 0, tá? Então, não tem o C, é só essa parte que fica. Esse modelo está embutido nessa parte do Variation Autoencoder. Então, aí eu posso começar a emprestar a metodologia de ciência de dados, de ciência da computação, e misturar com a metodologia estatística que está aí proposta já há algum tempo, e fazer modelos mais sofisticados, como esse, né? Então, eu acho que a ideia da... Deixa eu pular esse slide. A ideia, hoje em dia, da pesquisa científica é a multidisciplinaridade. A estatística está em tudo, quase. A computação está em tudo, quase. A álgebra linear, o cálculo, a otimização, a matemática, é difícil você fugir dela dentro de uma área de exatas, né? Então, a ciência de dados está aqui no meio. Então, eu acho que a multidisciplinaridade, assim, você conhecer da tua área em particular, e você vai ter que conhecer de estatística, vai ter que conhecer de matemática, de otimização, para conseguir desenvolver um trabalho bem, fazer uma boa análise de dados e tudo. Então, assim, o que fica é que conceitos preliminares de estatística, todo mundo tem obrigação de ter. E dá para avançar um pouco mais, né? Esses métodos de machine learning, por exemplo, já não são conceitos tão preliminares assim, né? Você já começa a ter teoria dentro da estatística mais sofisticada. Dá para avançar, por que não? Dá e se deve avançar para saber o que está fazendo. Senão, se eu não tivesse estudado rede neural, que teoricamente não é uma parte da estatística, eu digo teoricamente porque eu acho que hoje em dia já está tudo meio que misturando, né? Mas está mais na computação do que na estatística. Se eu não tivesse estudado rede neural, eu nunca ia ter tido a ideia de fazer isso aqui, né? Pegar o meu modelo, que era o que eu estudava em teoria de resposta ao item, e embutir uma rede neural. Isso aqui resolveu um problema que existia, né? Eu não conseguia estimar os parâmetros do modelo para quando eu tinha situações de Big Data, né? E larga escala, avaliação de larga escala, obviamente que é uma situação de Big Data. Então, você emprestando metodologias, juntando metodologias, você consegue desenvolver e avançar a ciência, né? Eu acho que esse é o nosso objetivo. Aqui que eu pulei é um artigo que eu achei bem interessante, ele é bem antigo, o artigo de 94, mas é um artigo que eu gostei bastante, ele foi escrito por esse Warren, que foi apresentado num congresso do SAS. O SAS é um dos softwares de estatísticas mais poderosos que tem. Ele não é tão usado na academia, apesar da gente ter a licença dele lá no ICMC, mas ele não é muito usado porque ele é muito caro. Então, a gente usa muito R, né, ou Python, que é software livre, mas, enfim, o SAS é muito poderoso, e fora do Brasil ele é muito usado, principalmente em bioestatística, ou pelo menos em bioestatística, que é a área que eu conheço. E aqui, ele fala o jargão das duas áreas, então ele já faz um paralelo, e eu acho que isso encurta muito o caminho, quando você for estudar pela computação ou pela estatística, ele faz um paralelo. O que a gente chama de variáveis, os estatísticos chamam de variáveis, são as features. O que são independent variables são os inputs. Os outputs são predicted values. Quer dizer, para que inventar nova nomenclatura para bagunçar a nossa vida, né? Mas acontece. E se a gente tem essa compreensão, qual é a nomenclatura numa área, qual é a nomenclatura noutra área, mas estão querendo dizer a mesma coisa, isso já facilita demais e amplia o teu campo de pesquisa bibliográfica, fundamental. E é isso. Tá joia, Mariana, muito obrigado. Realmente acho que conseguiu passar um overview muito bom de vários pontos.
e deixar bem claro a importância que tem em se aprofundar nisso daí também, né? Eu tenho algumas perguntas aqui para passar para você, aqui no chat, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta, assim, bem, uma pergunta geral, o Igor fez aqui no chat, dizendo assim, se eu teria como recomendar uma obra de estatística ou um curso, que é para quem acha que não aprendeu estatística muito bem na graduação. Poderia indicar alguma coisa? Olha, tem um livro que eu adoro. É desse autor, Montgomery. Montgomery. Tá. Eu acho que o nome dele, eu posso pegar ele aqui enquanto eu respondo as outras perguntas. Tá joia, beleza. A gente tem uma outra pergunta aqui, uma pergunta mais geral. O teste AB, ele difere de T-Student? Ou a aplicação é diferente, mas tem outras diferenças? O T-Student é um dos testes, né, dentro do AB, porque esse que eu exemplifiquei no meu slide foi um que quadrado, porque é uma porcentagem de pessoas que clicavam, né? Então, a minha variável resposta era clicar ou não clicar. É uma variável dicotômica que tem distribuição de Bernoulli, comparar porcentagens entre o tratamento A e B, gera um que quadrado. Se a minha variável tivesse uma distribuição normal, tempo, sei lá, tempo que a pessoa fica no site, não sei se essa variável tem distribuição normal, mas pelo menos ela é uma variável contínua. Se ela for uma variável contínua com distribuição normal, aí, para eu comparar a média do tempo entre o A e o B, é um teste T de Student. Se não tiver distribuição normal, aí eu tenho que fazer um teste de Mann-Whitney, que é um teste não paramétrico, né? Então, aí você tem que, dependendo da situação, é um teste diferente. Eles chamam de AB uma coisa mais geral. Aí. Entendi. A AB é mais o estilo do que está sendo feito do que o teste especificamente estatístico. Né? Exatamente. Tá bom. Uma pergunta aqui, vou ler, na verdade, não sei se eu entendi bem. Professora, no exemplo do clicou ou não clicou, o p-valor foi calculado com o chi-square, pensando no poder computacional. Por que não usar o Fisher Exact Test? Faz sentido? Olha, o teste exato de Fisher, ele é para quando eu tenho problemas com a distribuição Q-quadrado. A distribuição Q-quadrado da estatística do teste, né? Porque eu tenho que fazer uma conta aí com essas pessoas que clicam e não clicam no A e no B, eu tenho que fazer uma conta do teste de hipóteses, e essa conta que eu faço, que tem uma distribuição de probabilidade. Se o meu tamanho de amostra for bem grande, a distribuição de probabilidade para amostras grandes dessa conta é Q-quadrado. E o teste de quadrado vale. Agora, se o meu tamanho de amostra não é grande, que não era o caso no meu exemplo, né? Era gigante no exemplo aí. Aí pode ser que essa distribuição assintótica, né? Que é para N grande, não seja válida. E aí é melhor usar o teste de Fisher. Tá? Então, quando temos problemas aí na distribuição assintótica. Eu coloquei aqui no chat o nome do livro. Eu pus em inglês, mas tem a tradução já, tá? Em português. Tá bom. Eu vou pedir para o pessoal colocar no chat do YouTube, e aí fica como registro, até para quem chegar depois, vai estar no chat do YouTube em algum momento lá. Para falar, vai ser Applied Statistics and Probability for Engineers. Só para deixar registrado, falado. Está ótimo. Temos mais algumas perguntas, espero que a gente consiga fazer todas no horário. Uma pergunta da Andressa Garcia é como saber a melhor amostra, quantidade e parâmetros? Existe alguma técnica para isso? Tem cálculo de tamanho de amostra para vários testes de hipóteses que você queira fazer. Então, a primeira coisa que você tem que definir é qual é o teste de hipótese básico, assim, principal do seu estudo, né? Então, qual a tua variável, como que você vai coletar essas pessoas, né? Ou se é que são pessoas. Como você vai coletar as unidades da sua amostra, qual a variável, a distribuição dessa variável, que teste de hipóteses você precisa fazer para responder a tua pergunta. Definindo o teste de hipóteses, você consegue fazer o cálculo do tamanho amostral, mas é com base em cada teste de hipótese, é um cálculo diferente. E você tem que ter informações também adicionais, a variabilidade da variável, por exemplo, na população, o nível de significância que você quer fixar, o poder do teste, qual é o tamanho do efeito que você quer detectar, né?
Então, você tem que definir algumas coisas para aí ter a técnica de cálculo de tamanho amostral adequado para aquilo que você está respondendo. Tá bom, ok. Uma outra pergunta, não sei se serviria a mesma referência, mas a pergunta é assim, tem uma referência básica para ter um guia para saber como selecionar o teste de hipótese ou distribuição usado em cada situação? Como escolher qual estatística usar? Tem algum livro referência para isso também? Olha, não sei se tem um livro disso. Eu já vi umas tabelas disso em alguns livros, mas eu confesso que eu nunca anotei isso. Quando a gente lê coisa que é interessante, a gente costuma anotar, né? Eu nunca anotei, porque eu acho tão perigoso essa classificação. Se for assim, você vai por esse caminho. Se não for, você vai por outro. Porque eu acho que deixa tão fechado que eu entendo que facilite para quando você não é da área. Mas é meio perigoso, né? Porque fica muito fechado, muito estreito o teu caminho. E eu não gosto de fazer análise assim, nem de ensinar a fazer análise assim. Eu quero que a criatividade esteja aí um pouco mais aberta, mais solta, para você conseguir enxergar um pouco mais amplamente. Uma receita de bolo, né? Fica muito difícil de você se adequar se você ficar ali muito fechado numa... Mas concordo que essa resposta tem um aspecto ruim, né? Como receita de bolo, quem manda pôr uma pitada de açúcar, eu também odeio, né? O que é uma pitada de açúcar se eu não tenho esse know-how de cozinha? Mas Tá complicado. bom, beleza. Ok, aqui uma outra pergunta ainda no exemplo clicou ou não clicou, faria sentido calcular o odds ratio para saber o quanto o grupo A clicou em relação ao grupo B? Pode ser também. Aí depende se você quer calcular, se você... Também depende da situação, né? Se você faz sentido você comparar diretamente as proporções ou você quer comparar as chances, né? Que é a chance de probabilidade de clicar dividido pela probabilidade de não clicar, né? Você está comparando as duas chances. Então, que situação é mais interessante? Depende. Você pode fazer de um jeito ou de outro. Tá bom, beleza. Temos mais duas questões aqui, talvez a gente consiga rapidinho, mesmo passando um pouquinho do horário. No caso do teste estatístico de curva de sobrevida de pessoas tratadas e sem grupo de controle, quais testes poderiam ser feitos? Mas como assim? Vocês têm um grupo só? Está dizendo assim, teste de estatístico de sobrevida de pessoas tratadas e sem grupo de controle. Existe alguma coisa assim? Eu imagino, não sei, isso que eu entendo é só um grupo, né? Só tratadas. Ou será que é tratamento 1, tratamento 2? Não sei. Não está Bom, claro. se for tratamento 1, tratamento 2, você também pode comparar os dois tratamentos. Aliás, a gente gosta de colocar grupo de controle porque, sei lá, intuitivamente é lógico, né? Tem um grupo que não é tratado. Mas essa vacina que o Butantan vai desenvolver, lembra? Sim. Lançaram agora, né? Que estão fazendo um estudo, foi aprovado na Anvisa, acho, não sei, que ele vai começar a fazer um estudo para desenvolver essa nova vacina com tecnologia 100% nacional, porém com uma coisa americana aí. Eles falaram que não é ético você comparar o grupo com essa vacina nova com um grupo controle, que seria sem vacina. Não é ético nessa altura do campeonato. Então, o que eles vão fazer? Eles vão comparar com um grupo que tomou outra vacina. É essa situação, né? Imagino que ela esteja perguntando. Entendi. Diferente, né? Não é usual. Mas o que você vai fazer, né? Vai falar, não, você não vai poder tomar vacina porque eu quero que você participe do meu estudo. Nenhum estudo vai passar em comitê de ética, não vai ser aprovado. Entendi. Tá, uma outra pergunta aqui, eu acho que essa aqui é rápida. Duas perguntas, podem até juntar. Uma é, professora, qual é o nome do artigo que contém a terminologia de redes neurais? Acho que você citou o artigo aí. Título do artigo, no caso. E, bem... Neural Networks and Statistical Models. Tem a fonte na página, no meu slide. Vocês vão disponibilizar o slide? Podemos disponibilizar. Você pode também mandar aqui no chat e eu coloco para o pessoal colocar no chat do YouTube, fica registrado lá também. Tá. A última pergunta, eu acho que a gente fecharia, é se existem software gratuitos para fazer análise estatística. Você pode sugerir? R é o que a gente mais usa. Mas o Python também
também faz algumas coisas, mas assim, perto do R, o R faz muito mais coisa, né? Não é facinho, né? Você tem que escrever o código, compilar, rodar, não é janela, mas... Sim, mas vale a pena, né? Vale investir. Sim, vale a pena. Tá bom, pessoal, eu acho que com isso a gente pode encerrar. Eu agradeço novamente a Mariana ter aceitado o convite, acho que foi muito boa a palestra, tanto para dar um overview das possibilidades e também para poder instigar as pessoas a investirem nisso. Uma coisa que vale muito a pena é não deixar isso para o final, acho que é uma dica que é importante, não deixem isso para o final da tese, para o final do trabalho, se preocupar com a parte estatística. Eu sei de vários alunos que acabam, depois de terminado, que eles acham que terminou o trabalho deles, eles vão olhar e aí tem problemas, eles não conseguem mais refazer a parte estatística, porque já passou o tempo, né? Então, fica aí a dica. Eu acho que com isso a gente pode encerrar. Eu agradeço novamente. E à tarde nós temos novas atividades na semana, tá bom? Um abraço. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau.